o assunto, o tema dessa semana é argumentação. A argumentação e regras de inferência. Então, o que é um argumento, tá certo? Um argumento é uma sequência finita de proposições. A gente vai chamar de P1, P2, até Pn, tá certo? Mas geralmente P, Q, R, etc. É raro a gente numerar assim, mas é só para dizer que de 1 até N é uma quantidade finita. E no final você tem uma consequência, que a gente chama de Q. Perfeito? Então você tem uma sequência de proposições e uma conclusão. Essas primeiras proposições são chamadas de premissas. Ou também hipóteses, né? E a última é chamada de conclusão. Há premissas e conclusão. Perfeito? Vamos lá, vamos em frente. Essa notação aqui é bem comum no estudo de argumentação. A gente escreve esse símbolo aqui, diferente, né? É como se fosse um símbolo de perpendicular, só que deitado. E ele diz assim: a partir dessas premissas, nós chegamos a essa conclusão que. Ok? E uma coisa que a gente sempre usa, tá certo? Um acordo que a gente faz aqui é que as premissas são sempre verdadeiras. Você não pode tentar fazer nenhuma dedução com uma premissa falsa. Perfeito? Então, é essa a única regra que a gente utiliza em argumentação. Premissas verdadeiras, sempre. Independente do que elas digam, você assume que elas são verdadeiras. O que é um argumento válido? A gente tem dois tipos de argumento. A gente já viu que argumento é uma sequência de premissas que levam a uma conclusão. Agora, quando é que a gente diz que esse argumento é válido? Quando toda vez que as premissas forem verdadeiras, você tem a conclusão verdadeira. Perfeito? Então, a gente sempre parte de premissas verdadeiras. E aí o trabalho que a gente vai ter é simplesmente provar que a conclusão é verdadeira. É o único trabalho. E aí a gente tem várias técnicas para isso que a gente vai discutir hoje. Perfeito? E quando isso não acontece, quer dizer, as premissas vão ser sempre verdadeiras. Isso aí é obrigatório. Quando você deduz que a conclusão é verdadeira, você tem um argumento válido. Quando você deduz que isso aqui é falso, você tem um argumento inválido. Perfeito? Então, só tem dois tipos de argumento. Então, eu não quero ver ninguém dizendo argumento verdadeiro ou argumento falso. Não, não é essa classificação. Argumento não é uma proposição. Argumento é um raciocínio que a partir de premissas te levam a uma conclusão. Argumento válido é porque a conclusão é verdadeira. Existe uma outra forma também de você falar de argumentação. É bem interessante isso aqui. É o seguinte: critério de validade de um argumento. Você pode transformar um argumento numa condicional. E como é que você entende isso? Para que isso aqui seja verdadeiro, o I, o que é que tem que acontecer? Todas as proposições precisam ser verdadeiras. Não é isso? Quando a conclusão é verdadeira, também, o que acontece com essa condicional? Ela vira verdadeira. A condição verdadeira, todas as premissas, e aqui tem um I, mas todas são verdadeiras, então aqui está tudo verdadeiro, e a conclusão verdadeira, então você tem uma condicional verdadeira. É claro que se alguma coisa aqui fosse falsa, o lado esquerdo dava falso e automaticamente a condicional já era verdadeira. Então a gente diz o seguinte: você pode substituir esta argumentação, esse argumento, por uma condicional. E se essa condicional for uma tautologia, então o que acontece? Você tem um argumento válido. É outra forma de dizer. Porque qual é a única forma de uma condicional falhar, de dar falsa? É quando a parte esquerda aqui, né, é verdadeira e a parte direita é falsa. Certo? A gente vai eliminar isso, dizendo: não quero. Eu quero premissas verdadeiras, condição verdadeira. Então, eu digo: não me interessa o caso que é falsa. Perfeito? Então, premissas verdadeiras,
condição verdadeira torna a condicional verdadeira, e aí você tem uma tautologia. Eu vou fazer só um exemplo usando tabela verdade, porque é fácil de entender, é bem fácil mesmo, e tabela verdade é uma coisa que eu acredito que vocês já estão familiarizados. Então vamos para G. O que ela diz? Ela te dá uma premissa, se P então Q, ela que leva a uma única premissa, tá certo? Que leva a uma conclusão. Pode ter mais de uma, mas uma premissa que leva a uma conclusão, se P então P e Q. Eu costumo trabalhar esse tipo de assunto fazendo uma interpretação também, não somente fazendo fórmula, fazendo tabela. Então, vê se você entende o que isso aqui quer dizer. Porque na vida real você não vai ficar fazendo tabela a vida toda. Quando você for usar esse tipo de coisa na área de vocês, de computação, é bom que você tenha uma noção do que está acontecendo. Às vezes, você não precisa de tabela verdade. Por exemplo, aqui, não precisa uma tabela verdade para você saber o que está acontecendo. Agora, é claro, o exercício pede para você resolver isso. Então, você tem que provar de alguma forma, né, matematicamente. Mas olha só como é que é o raciocínio. Aqui diz o seguinte, ó, o que é uma condicional? Presta bem atenção nisso aqui, tá? Fica bem atento. Se acontecer P, então acontece Q. Tranquilo? Essa é uma premissa. Então, o que ela diz é verdadeiro. Se acontecer P, acontece Q. Então, acontece uma coisa interessante. Tá? Uma conclusão disso, uma das possíveis conclusões é, se acontecer P, então acontece P e Q. Aí você pode dizer, por quê? Isso aqui eu já sei, foi dado para mim. Se acontecer P, então acontece Q. Tranquilo. Mas olha só a conclusão. Se acontecer P, então acontece P. Se acontecer P, é claro que o P acontece. Mas também, se acontecer P, por causa da premissa, acontece Q. Então, olha só. Por causa de P, acontece o próprio P, é óbvio. E por causa da premissa, acontece o Q. Então, se acontecer P, vai acontecer as duas. Então, você pode dizer, se P, então Q, então vou concluir que se P, então acontece P e Q também. Como é que vai ficar a tabela? P, Q, para que você possa colocar todas as possibilidades, né? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Agora você vai para a premissa. Primeira, né? No caso aqui só tem uma. Nenhum mistério. A gente já conhece até decorado a tabela da condicional. Como é que funciona agora? Lembra que eu falei no começo? Premissas verdadeiras têm que levar à conclusão verdadeira. Então você não analisa aqueles casos onde a premissa é falsa. Esse caso não me interessa. Premissa falsa não me interessa. Ficamos com 3 verdadeiras. Então a gente vai ter que analisar as 3. Os 3 casos. E em todos esses a gente precisa verificar se a conclusão é verdadeira. Só que a conclusão não vou escrever ela direto não, porque você tem uma condicional e você tem um parênteses antes. Então esse parênteses aqui que tem P e Q precisa ser resolvido primeiro, certo? E a gente sabe que o I, o que acontece no I? De P e Q, verdadeiro, aqui não me interessa porque a premissa foi falsa, falso e falso. Vou continuar nessas duas linhas? Vou, porque isso aqui, P e Q, não é premissa. Premissa é essa. É bom até botar aqui, ó, P, N. Essa sim. Aqui, aconteça o que acontecer, não tem problema. A premissa é obrigada a ser verdadeira. O resto, não. E aí, a gente completa a tabela com a conclusão. O que acontece? Quando P é falso, a condição, a condicional já dá verdadeira, né? Então, aqui não tem problema nenhum. E aqui, nessa primeira linha, você tem P verdadeiro,
P e Q é verdadeiro. Então as duas são verdadeiras. Isso aqui dá verdadeiro. E aí você diz que o argumento é válido. Por quê? Porque quando as premissas foram verdadeiras, só tinha uma, quando a premissa foi verdadeira, nesses três casos, você obteve uma conclusão verdadeira. Premissa verdadeira levando à conclusão verdadeira. Argumento válido. Perfeito? Para vocês entenderem como é que acontece uma falha, eu vou dar aqui um exemplo, aqui de lado um exemplo pequenininho, de um raciocínio muito comum e errado. Outro exemplo. Só que nesse caso eu vou te dar uma premissa, um argumento inválido. Você sabe, não é que você sabe, né? Foi dado, se P, então Q. Foi dado também que não aconteceu P. Então é um erro muito comum das pessoas já concluírem, conclusão, não aconteceu Q. Muito comum. Se P, então Q, e não aconteceu P, então não vai acontecer Q. Tá? É bem interessante esse raciocínio. Você pode pensar num exemplo aí do dia a dia. Se o aluno estuda, então ele vai ser aprovado. Se o aluno estuda, então ele vai ser aprovado. O aluno não estudou. Conclusão, não foi aprovado? Não. Infelizmente, ele pode ser aprovado por outro caminho. Um dos caminhos é através de P. Se P, então Q. Então, se ele estudar, ele é aprovado. Não estudou. A gente sabe que, infelizmente, né? Não vou brincar aqui com isso, mas tem aluno que consegue a proeza, às vezes, está certo, de não estudar e ser aprovado, né? Pede ajuda ao colega e coisa do tipo, né? Eu tenho certeza que não acontece com nenhum de vocês. Então, esse é o tipo de raciocínio errado. Achar que P é a única maneira de você chegar em Q. E aí, se ele falhar, ferrou tudo. Não. Pode ter outras maneiras de chegar em Q. Certo? Você quebrou uma ponte negando P. Mas pode ter outras. Pode ter outros caminhos. Certo? E vamos ver isso na prática, em termos de tabela, como é que fica. Eu tenho uma premissa, eu tenho P, Q, com aquelas combinações já conhecidas, V com V, V com F, F com V e F com F. Premissa 1, vou chamar aqui de premissa 1. Se P, então Q. O que é que acontece? V, F, V, V. Automaticamente, esta linha não me interessa mais, porque aqui a premissa foi falsa. Então, essa linha não me interessa mais. Pode cancelar se quiser. Muito bem. Segunda premissa. Não P. Premissa chamada de P2. Não P. O que acontece com essa premissa aqui? Falsa. Aqui não me interessa. Verdadeira. Opa, desculpa. Aqui deu falso, não é isso? Falso. Muito falso. E aqui, verdadeiro. Mais uma linha que foi eliminada. Então, essa linha não me interessa. Por quê? Aqui a premissa também foi falsa. Uma delas foi falsa. Eu já eliminei duas linhas. Sobraram só duas para analisar. E aí eu vou analisar a conclusão. Não que. Nessas duas linhas, o que acontece com a conclusão? As premissas foram verdadeiras, tá? Vamos ver a conclusão agora. A conclusão nessa linha, ela é o quê? O que foi verdadeiro. Negação de que é falso. Você poderia continuar e preencher isso aqui também, só que não precisa. Uma vez que você obteve conclusão falsa, acabou. Se a conclusão for falsa em uma única oportunidade, aí você já pode dizer que o argumento é inválido. Ok? Pronto, então essa é a ideia usando tabela verdade. É bem simples, tá? É só paciência para preencher tabela. Muito bem.
O que são regras de inferência? São pequenas regrinhas que a gente cria para facilitar o raciocínio. São regras bem comuns. E aí você não precisa ficar fazendo tabela verdade para aquelas regras mais comuns. Eu vou só comentar algumas com vocês e vou fazer um ou outro exemplo para você entender como é. E eu sugiro que aquelas que você não conseguir entender sozinho, né, sem tabela, tá? Faça a tabela, para você ter uma visão melhor. Então tem várias regras de inferência. Tá? Então vai prestando atenção aí. A primeira regra é a chamada regra da adição. A gente chama de AD para ficar simples, né? Uma abreviatura aí de adição. O que acontece? Você tem a proposição P como premissa. Com ela eu posso fazer o quê? Eu posso dizer, se acontece P, então acontece P o quê? Não é verdade? É óbvio, tá? E às vezes a gente precisa. Então você precisa adicionar uma nova proposição. Eu tinha somente P, e eu adicionei mais uma, P o quê? Por quê? Dependendo do argumento, P o quê vai aparecer em algum canto, vai aparecer lá no meio das premissas, e você precisa. E aí você adiciona. Perfeito? Aqui é a mesma coisa, eu tenho P, e eu a partir disso deduzo Q ou P. É óbvio também, né? Se já tem P, então se adicionar um ou com qualquer outra coisa, o P já está lá mesmo. Simplificação. Essa é a melhor de todas as regras, na minha opinião, porque quando a gente for resolver problemas usando essas regras, a gente for fazer argumentação usando as regras, eu vou mostrar para vocês o que é que elas trazem de benefício para a gente. Tá? Elas são muito boas quando aparecem. O que é simplificação? Premissa. Está acontecendo P e Q. Perfeito? Conclusão. Então P acontece. Está acontecendo P e Q. Então Q acontece. Deixa eu arrumar um exemplo aqui na hora, tá? Hoje é quinta-feira e já está de noite. Tá? P e Q. Hoje é quinta-feira e já está de noite. Então, se hoje é quinta-feira e está de noite, eu concluo que hoje é quinta-feira. É óbvio. Se hoje é quinta-feira e está de noite, eu concluo que está de noite. Não é isso? Então, a partir disso, você conclui duas. É chamada simplificação. Vamos puxar mais regras de inferência aqui. A próxima é uma regra chamada regra da conjunção. Se você tem P e você tem Q, é óbvio que você tem P e Q. Né? Não tem muito o que comentar. Por que a gente usa essas regras? Tem outras que a gente vai ver em instantes. Tá? Por que a gente usa essas regras? Qual é a ideia? Geralmente é você substituir duas por uma. Num raciocínio, numa argumentação, vem, digamos, 8 premissas. Se você conseguir a cada duas substituir por uma, você vai diminuindo o número de premissas. Vai chegar uma hora que você só tem uma. Aí fica um raciocínio bem simples com uma premissa só. Tá? E se ela for igual à conclusão, é uma maravilha. É essa a ideia. Então, a partir de agora, você vai ver regras que pega duas e transforma em uma. Eu tenho P e Q. Eu tenho P e eu tenho Q. Então, eu tenho P e Q. Perfeito? Próximo. Tem uma regrinha chamada silogismo hipotético. A palavra silogismo indica que você está trabalhando com um argumento que tem duas premissas. Primeira, segunda. Tá? Sempre que você tem duas premissas, o nome técnico para esse argumento é um silogismo. E hipotético porque você está falando de hipótese. Se. Perfeito? Então, se P, então Q. É uma hipótese. Se Q, então R. Então, qual é a conclusão óbvia? De P eu chego em Q, de Q eu chego em R. Então, de P eu chego em R. Através do Q, não é isso? Eu uso Q como uma ponte de P para R. Se P, então Q, beleza, mais se Q, então R. Então, você tem a opção de passar direto de P para R, chamado silogismo hipotético. Então, o que acontece? Por que isso é útil? Sempre que você achar no meio de raciocínio duas proposições com essa cara,
Apaga as duas, substitui por essa. Duas virando uma. O outro é o dilema construtivo. Como é que funciona o dilema construtivo? Você diz assim, se P, então Q. Perfeito. Vou te dar outra informação. Se R, então S. P leva a Q e R leva a S. Muito bem. Aí alguém chega para você e diz, olha, acontece P ou R. E aí o que é que você conclui? Bom, não sei qual dos dois, mas se acontecer P, por causa da primeira, acontece Q. Ou se acontecer R, por causa da segunda, acontece S. Então, acontecendo P ou R, vai acontecer Q ou S. Não é isso? Dependendo de quem for. Se acontecer P, eu chego no Q. Se acontecer R, eu chego no S. Isso é chamado dilema construtivo, tá? DC. Essas são bem interessantes. São chamadas regras de simplificação. Que lembra muito uma outra que a gente já viu, né? Anteriormente. Se você tem P ou Q e R, é uma única premissa, tá? P ou Q e R. Então vai acontecer P ou Q. Por quê? Porque eu tenho o I. O I me diz que acontece as duas coisas. Se acontece P ou Q e também acontece R, então eu concluo que acontece P ou Q aqui. E da mesma forma, eu posso concluir que acontece R. Aí você diz, eu faço qual? A que você precisar no momento de resolver o problema. Você pode deduzir as duas coisas? Pode. Qual que você deduz? Aquela que você estiver precisando. Preciso do R, então eu fico com a segunda. Preciso do P ou Q? Fica com a primeira. Tá? O I te dá as duas. Tem uma outra bem interessante. Que é similar, né? P e não Q, você deduz P, é óbvio. P e não Q, você deduz não Q. É a mesma coisa, todas elas são a mesma coisa. É um I que você deduz uma, ou então você deduz a outra, o que você quiser. Existem umas regrinhas que você não pode esquecer nunca, porque você vai usar o tempo todo. Tá? Uma regra chamada MP, tá? Modus ponens. O que é que diz essa regra? Diz o seguinte, significa do latim um modo de afirmar algo. Eu digo para você, se P, então Q. Perfeito? E aí eu também digo para você, olha, o P acontece. E aí você tira uma conclusão óbvia. Qual é a conclusão? Se P, então Q. Mas P aconteceu. Então, o que aconteceu por causa disso? Essa é bem comum, tá? MT é uma outra regra também muito útil, que é a modus ponens. O que é que diz essa regra? Ela também parte de uma condicional. Se P, então Q. Mas não acontece que. Opa, aí as coisas mudam. Se P, então Q. Ou seja, você tem a promessa que se o P acontecer, o Q acontece. Mas o Q não aconteceu. O que é que você deduz? Então o P jamais pode ter acontecido. Por quê? Porque se o P acontecesse, se fosse P, a conclusão fosse P, você teria chegado em Q. Mas você não chegou, você chegou em não Q. Não é isso? Se o Q não aconteceu, é porque o P não aconteceu. Então, essa também é uma regrinha bem comum. Tem uma regra importante que a gente vai usar também nos exercícios aí, mais adiante, que diz o seguinte. Você tem P ou Q. Essa também é óbvia, tá certo? Acontece P ou Q. Mas não foi P que aconteceu. Qual é a conclusão? Acontece uma das duas, mas se não foi P, então foi Q. Como que você verifica todas essas informações aqui? Fazendo a tabela verdade.
tá? E são bem simples, porque são só duas proposições, 4 linhas, né? Duas proposições simples, P e Q, e duas premissas. Então, pouca linha, pouca coluna, dá para você verificar tudo isso na tabela verdade. Para quem ainda está enrolado, né, ou para quem está chegando agora, eu vou fazer essa aqui, por exemplo. Essa segunda. Como é que funciona? É a última tabela do dia, tá? P, Q. Todas as combinações possíveis. V com V, V com F, F com V e finalmente F com F. Condicional, que é a premissa 1. De olho nela. V, F, V, V. Aqui já era. Essa linha não me interessa, porque eu obtive uma premissa falsa. Negação de Q. Onde é que negação de Q? O que acontece com a negação de Q? Aqui fica falso. Aqui não me interessa. Aqui fica falso. E aqui fica verdadeiro. Olha, mais duas linhas que você pode eliminar, porque aqui a premissa 2 foi falsa. Então, mata essa linha e mata essa também. Vai restar para você esta única linha aqui, a última, onde as duas premissas são verdadeiras. Agora vamos para a conclusão. A conclusão diz o quê? Acontece não P. Essas linhas com premissas falsas já eram. Vamos para a última. Nessa última, o que acontece com não P? Já que P é falso, não P é verdadeiro. Olha que coisa interessante. No momento que as premissas foram verdadeiras, você obteve uma conclusão verdadeira. Então, quer dizer que esse raciocínio está correto, esse argumento é válido. Se isso acontecer, e isso também acontecer, então isso aqui acontece. Perfeito? Então, é bem simples, usando tabela verdade. Só que agora a gente vai listar os argumentos, tá? As regras de inferência, essas regrinhas aqui, e outras que a gente vai ver, e vamos usá-las para fazer dedução sem tabela verdade. É o próximo passo. Beleza? Dilema destrutivo diz o seguinte: eu te dou duas condições, se P, então Q. Te dou outra condição, ó, se R, então S. Mas aí eu te digo, olha, ou não vai acontecer Q, ou não vai acontecer S. Aí qual é a conclusão que você tira? E essa é bem simples. Se não acontecer Q, então não acontece P. Ou pode ser que não aconteça S. É um ou. Uma das duas não vai acontecer por causa da negação aqui. Se não acontecer Q, chega em não P. E se não acontecer S? Pelo modus tollens, você descobre que não acontece R. Essa é uma coisa bem interessante, porque neste caso aqui, 3 proposições são substituídas por uma. Então você tem um raciocínio com 10, cai para 8, não é? Você tira 3, mas coloca uma. Então tirou 2, na verdade. Não cai uma, cai 2 proposições. Então é bem útil isso aqui, porque ele reduz bastante o trabalho que você tem com o problema que você está trabalhando. Quando ele aparece, é bem útil. Perfeito? Todo mundo entendeu o que é dilema destrutivo? Porque ele pede aqui, ó, para a gente usar dilema destrutivo. Então a gente não tem outro caminho. Eu queria espaço aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui nesse cantinho para usar essa parte para resolver o problema lá. Dilema construtivo. A ideia de destrutivo é a seguinte. Pode parecer um nome horroroso, mas a ideia é destrutivo por quê? Porque ele nega as coisas, tá? É basicamente isso. O que é que o construtivo faria? Vê só. Se P, então Q. Vou te dar outra informação. Se R, então S. Aí agora eu vou te dizer, olha, mas eu já verifiquei que acontece P ou R. Ele vai afirmar alguma coisa. Aqui ele negou.
foi o destrutivo. Se P, então Q. Se R, então S. Mas aconteceu P ou R. E aí, o que você conclui? Bom, se acontecer P, vai acontecer Q. Ou, eu não sei, pode ser que aconteça R. Mas aí, nesse caso, chega em S. Usando o dilema destrutivo, deduzir a conclusão em cada um dos seguintes termos de premissa. Termos porque são 3. Vamos trazer para cá. Olha direitinho. Como é que você usa o DD aqui? Dilema destrutivo na 9A. Qual é a conclusão da 9A? Olha aí com calma. Eu vou colocar aqui porque eu gosto de riscar essas coisas, tá? Então fica melhor. Olha a estrutura. Olha a estrutura, vê. Construir isso. Aí eu neguei o R. Automaticamente eu já tenho parte da conclusão aqui, ó. O que acontece se eu negar R? Eu vou negar P e Q. Não é isso? Ou, olha lá, eu nego R e S. Mas se eu negar R e S, eu nego quem? O Q. É um ou, nega aqui. Então, isso é o que acontece se você aplicar o dilema destrutivo. Bem tranquilo, né? E o 9B? E aí? Não se deixe enganar. Você tem uma condicional aqui, outra condicional aqui, na primeira e na terceira. Vamos ver o que acontece. Olha para a linha 2. O que é que foi feito aqui? Eu neguei, tá vendo? Neguei. Aqui é um ou, tá? Então você não pode negar uma coisa sozinha, não. A tua resposta vai ter que ser um ou. Porque você vai negar uma ou a outra. Você não sabe qual. Pode até ser as duas, mas você não sabe. Então a resposta vem em forma de ou. Porque vai ser uma ou outra. Bom, se você negar a primeira, onde é que você encontra ela? Aqui. Se negar isso, você nega o P. Ou tem outra opção, negar o S. Aí você vem para cá. Se negar o S, você nega isso. Você nega isso. Tá? Então se liga aí, nega isso. Para você não colocar a negação de Q direto, aí você erra. Em outras palavras, a conclusão é negação de P ou negação da negação é o quê? Está aqui a coisa bem organizada. Demonstrar não validade pelo método da atribuição de valores. Bom, nós vamos usar uma técnica chamada atribuir valores. Perfeito? Ela é quase como fazer uma tabela verdade, só que você não precisa fazer todas as linhas. Porque qual é o objetivo disso aqui? É capturar aquelas linhas onde as premissas são verdadeiras. Então, no fundo, o objetivo é fazer as premissas ficarem verdadeiras. Quais são elas? Você tem uma, se P, então Q, uma. Eu vou separar aqui para a gente poder fazer uma análise bem detalhada. Tá? Tem a segunda, que é R, se somente se S. E eu vou colocar aqui a terceira, que é não P ou Q. Então você tem a opção de fazer a tabela verdade. Mas não vai ser legal porque você tem P, Q, R e S. 4. E aí você teria 2 a quarta, que são 16 linhas. Desista. Então vamos atribuir valores. Sempre com a intenção de tornar as premissas o quê? Verdadeiras. A argumentação não trabalha com premissas falsas. Então você tem que fazer as premissas ficarem verdadeiras. Por onde você começa? Você tem que escolher uma das 3 e fazer uma análise. Posso começar por aqui? Posso. Mas isso aqui vai ser verdadeiro em 3 casos. É muito. Eu quero eliminar. Quanto mais eu eliminar casos, melhor. Então, deixa isso para depois.
aqui, um ou é verdadeiro em 3 casos também. Só um caso, né, a última linha que falha tudo. E aqui? Aqui é um pouquinho mais interessante. Porque para ser verdadeiro, uma bicondicional, ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Ou seja, são 2 casos só para analisar. Então, o que é que você vai fazer? P, Q, R e S. Vai fazer uma tabela verdade fake, tá certo? Não é bem uma tabela verdade, é uma tabela apelativa, só com os valores que interessam. Vou começar por aqui. Meu objetivo, fazer essa premissa ficar verdadeira. Só tem 2 formas. Ou colocando R e S verdadeiros, perfeito? Ou colocando R e S falsos. Deixei distante para poder fazer uma análise aqui pelo meio. Não é isso? Quando os dois são verdadeiros ou quando os dois são falsos, a bicondicional é verdadeira. Essa bicondicional já não tem mais utilidade para mim. Ela já vai ser verdadeira, porque eu só vou analisar esses 2 casos, que faz ela ficar verdadeira. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou forçar as outras a ficarem verdadeiras também. Quais são as combinações que me interessam? Tem um pequeno erro aqui, né? É Q ou R, não é isso? Q ou R. Agora está ok. E aí, por onde a gente começa? Vamos começar por aqui. Nessa situação, o que acontece com a primeira? Pode ser a segunda também. Vamos fazer a primeira porque tem R. Eu tenho P, aqui eu tenho Q ou o R. O R me dá uma coisa que é verdadeira. Então, eu vou ficar com P. Se P, então, ó, Q combinado com uma coisa que é verdadeira, dá verdadeira, sempre. Porque aqui já é verdadeiro e é um ou. Lembre que premissa precisa ser verdadeira. Então, o que é que você tem que fazer agora? Só tem um jeito. Esse P tem que ser o quê? Verdadeiro. Perfeito? Então, você descobriu que o P, nessas condições, ele é obrigado a ser verdadeiro. Forcei essa premissa a ser verdadeira. Agora, vamos forçar essa a ser verdadeira. O que é que a gente vai fazer? Já sei que o P é verdadeiro. Então, aqui vai ficar falso. Ou que. O que acontece para que esta premissa fique verdadeira? O que não pode ser falso. Não é isso? O que tem que ser verdadeiro. Porque falso com falso, um ou vai dar falso. Então, o que tem que ser verdadeiro. Essa análise me poupou de fazer um monte de linha da tabela verdade. Na verdade, eu fiquei só com uma linha. Me diz aí se até agora vocês estão entendendo, porque logo em seguida a gente vai passar para o outro caso. Muito bem. Agora a gente vai fazer a análise. Eu vou separar aqui. Premissa 2 eu já matei, né? Já forcei ela a ser verdadeira, nos 2 casos. Então não tem mais o que fazer com ela. Vou voltar para 1. Porque a gente agora vai analisar esse caso. E aqui é 3. O que acontece? Eu tenho P, se P, então Q ou R. Só que agora eu estou analisando o caso que R é falso. Aí vai ficar, se P, então... O que acontece quando eu faço um ou de Q com F? Quem vai determinar se essa segunda parte aqui é verdadeira ou falsa é o Q, concorda? Se o Q for falso, dá falso. Se o Q for verdadeiro, esse ou fica verdadeiro. Então, na verdade, o falso não adianta de nada. É o Q quem diz, né? Ok? O Q ou com falso. Se fosse ou com verdadeiro, o verdadeiro ganhava. Ficava verdadeiro. Mas aqui quem vai ditar se é verdadeiro ou falso é o Q.
Muito bem. Não resolveu nada, porque ainda continua com uma condicional. E tem várias combinações aqui para ser verdadeira. Tem 3 combinações. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui, tá? Vai ser verdadeiro, verdadeiro, serve. Verdadeiro com falso, não serve. Vai ser falso com verdadeiro, serve, quer dizer, fica verdadeiro. E falso com falso, também serve. Em todos esses casos, essa é premissa da verdadeira. Agora, desses casos, quais que servem para essa daqui também? Porque precisa ficar tudo verdadeiro. Vamos ver esse primeiro caso. Eu tenho... Vou trazer esse para cá, tá? Vai ficar falso ou verdadeiro. Que dá verdadeiro. Beleza. Quer dizer que V com V tá legal, porque tornou isso verdadeiro e tornou essa também. Eu quero V com V. E esse outro caso, será que serve? Quando o P é falso, a negação fica verdadeiro. Ou, e o Q é verdadeiro. Opa, melhor ainda, tudo verdadeiro. Então, este caso, F com V, também serve para todas elas. Fica tudo verdadeiro. F com V. E aqui já era FF mesmo, né? RS. E falso com falso. Vamos ver se a gente tem sorte também. Então, fica verdadeiro, não é? A negação do falso verdadeiro. Ou, tá um ou bem grande para não confundir aqui. E o que? O que é falso. Mas tem um verdadeiro aqui. Então o resultado é verdadeiro. Quer dizer que esse caso também serve para essa. F com F. E aqui já era FF. Então, aos poucos, eu fui construindo a tabela verdade para tornar as premissas verdadeiras. E aí ficaram para mim esses 4 casos. Ok? É como se eu fizesse a tabela verdade, mas só aquelas linhas que me interessam. Tem uma análise final ainda que eu preciso fazer para descobrir se o argumento é válido. Até agora, vocês estão conseguindo acompanhar? Agora vamos para a conclusão. Quem é a conclusão? Deixa eu ver se eu ganho espaço aqui. Eu preciso de todo espaço possível. Conclusão. Qual era a conclusão desse problema? Era negação de P e Q. Não é isso? Letra D, olha lá qual é a conclusão. Nesse primeiro caso, a conclusão é verdadeira? Lembre, para todos esses 4 casos, as premissas são verdadeiras. Agora eu quero ver, para o argumento ser válido, precisa, para todos eles, a conclusão ser verdadeira também. Primeiro caso, o P é verdadeiro, então aqui fica falso, e o Q é verdadeiro. Olha, ferrou. Falso. Já na primeira linha, a conclusão foi falsa, em algum momento morreu para ela. Já era. Você tem um argumento inválido. Beleza? Pois é mais ou menos por aí. Argumento inválido era o que ele tinha pedido para mostrar, né? Usando a atribuição de valores. Cada caso é um caso. Você tem que fazer todos eles. Treinar, né? Não é que tem que fazer todos. Quando você se sentir à vontade, tranquilo e perceber que está entendendo, então você não precisa fazer mais. Tá bom? Mas faça até que você entenda todo o processo. Continuando a questão D. Se você quer mostrar que o argumento é inválido, então você pode forçar a barra. Se o argumento é inválido, significa que para a conclusão falsa, em algum momento eu vou achar a premissa verdadeira. Não é isso? Argumento válido, não. Premissa verdadeira obriga a conclusão a ser verdadeira.
argumento inválido, que é o que ele pede para mostrar, é que em algum momento a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Bom, quais são os casos que tornam essa conclusão falsa? Vamos analisar. P, Q, eu ainda tenho RS, né? Que fazem parte do problema todo. Se uma for falsa, matou. Então, quando P é verdadeiro, aqui dá falso. Então, aqui já fica tudo falso, não é isso? Independente se aqui é V ou se aqui é F. P verdadeiro, aqui fica falso, matou. Já é falso. Independente de quem seja o Q. Tem outra forma? Tem. Botar o Q falso. Não é isso? Quando o Q é falso, não importa quem é o V. Se o Q for falso, para P verdadeiro não interessa, o Q já é falso. E para P falso também não interessa, porque o Q já é falso. Eu tenho 3 linhas para analisar, que foi menos que a outra, né? Então agora eu vou para a premissa 1. Premissa 1. Quem é? Se P, então Q ou R. Veja, se em algum momento, com essas linhas aqui, eu conseguir fabricar uma premissa verdadeira, então o argumento é inválido. Não é isso? Porque eu tive premissa verdadeira para a conclusão falsa. Aí matou, o argumento é inválido. Olha para as 3. Dá para fabricar uma premissa verdadeira? Rapidinho, não é isso? Se eu colocar P verdadeiro e Q também verdadeiro, aqui um ou com um R, aí fica verdadeiro. Se verdadeiro, então verdadeiro. Que dá verdadeiro. Só você escolher bem, vai dar verdadeiro. Opa! Premissa verdadeira para uma conclusão falsa. Então, argumento inválido. Por que foi rápido? Muito mais simples do que o outro. Porque você já sabia que o argumento era inválido. Então você já sabia que fabricando conclusão falsa, você ia conseguir achar uma premissa verdadeira. Premissa verdadeira com conclusão falsa, argumento inválido, não é isso? Se você não soubesse que era inválido, você podia ficar procurando a vida toda e não ia achar. Por quê? Porque no argumento válido não acontece premissa verdadeira com conclusão falsa. Você ia ficar rodando, rodando, rodando e não ia achar. Perfeito? Então, quando você já souber que o argumento é inválido, você pode fazer isso. Um abração, vou encerrar aqui. Ótima noite para todo mundo. Tchau.